Romanos capítulo 12, nós vamos ver os primeiros 2 versículos. Até como introdução nessa nova parte agora, porque passamos dos 11 capítulos, vamos dizer, de teoria para a parte prática agora, né? E a gente não pode esquecer também o que a gente aprendeu no ano passado, nos capítulos de 1 a 11, né? Que Paulo praticamente deu uma explicação, né, sistemática, profunda do Evangelho, né? O que é o Evangelho? O que é a justificação pela graça por meio da fé? O que é isso, né? Esse tom que a gente recebeu, né? Que ninguém mereceu, ninguém pode fazer nada para adicionar a essa obra em Jesus, que já foi feita para nós. Mas nós aprendemos que nós, por causa dessa obra, por causa da nossa fé nessa obra, recebemos um novo coração. O nosso coração mudou, né? O Espírito agora habita no nosso coração. A gente é uma nova criação em Jesus, né? Nós somos filhos de Deus, declarados justos, aprovados, aceitos, né? Agradáveis diante de Deus, porque nós colocamos a nossa confiança nessa obra de Jesus na cruz. É algo que ninguém podia fazer, né? Só Deus mesmo. É um presente tão grande que a gente precisa se lembrar, entrando em tudo que a gente vai ler aqui, porque as coisas parecem perfeitas, mas tão difíceis, né? Mas a gente se baseia naquilo que a gente já leu. Ele transformou um pecador em um santo. Porém, no dia a dia a gente percebe que a nossa mente... Será que a nossa mente agora só pensa coisas santas e agradáveis a Deus? A gente só faz o que é santo e agradável a Deus? Não. O nosso coração mudou, né? De fato, nós somos uma nova criação, mas a mente precisa seguir essa transformação, precisa querer essa transformação que já aconteceu no coração. Mas nós lembramos que, de fato, tem um novo coração em cada um, né? Batendo ali, que já nasceu de novo. Quando Ezequiel fala sobre essa nova aliança, no capítulo 36, versículo 26, Deus fala através de Ezequiel: darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. De fato, você tem um coração novo. E 2 Coríntios 5,17 fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo é feito novo. Porém, a nossa mentalidade precisa seguir agora esse passo que nós damos. E isso é uma decisão diária. É algo que nos acompanha até o último dia das nossas vidas. E vai definir o nosso progresso na vida cristã. Vai definir se a gente vai se tornar um cristão maduro ou um cristão, né, não tão maduro assim. E, como a gente vai ver, essa nova mentalidade que a gente precisa vai ser desafiada todos os dias. Porque temos um inimigo. Porque temos uma estrutura toda montada contra nós para tentar desviar a gente desse progresso que a gente deve ter. Então a gente vai ver nesses 2 versículos apenas a importância da decisão a partir da mente. Que nós precisamos tomar essa decisão voluntariamente. Bom, uma boa ilustração para a gente pensar. Imagina comigo um ex-presidiário. Ele sai da cadeia toda feliz por essa nova vida que ele ganhou, né? Mais uma chance na vida. Só que ele sai da cadeia com anos e anos, talvez, de um hábito, de uma rotina ali no presídio, né? Talvez um aprendizado de coisas erradas até lá dentro, né? E para poder viver a vida nova, ele não vai poder viver mais com a mentalidade de presidiário. Se ele continuar, por exemplo, só andando na rua com as roupas de presídio, já vai mudar tudo, né? Ele ainda acha que está lá dentro, mas já está lá fora. E todas as outras pessoas também vão tratar ele desse jeito, porque vão pela aparência, né? Se ele continuar pensando só nas limitações que ele tinha naquela cela,
Ele não vai muito além, né, nesse mundo inteiro que ele tem na frente agora. Se ele continuar agindo como um condenado, também não vai viver essa novidade de vida. Se continuar falando a linguagem de dentro do presídio, não vai dar certo. Ele precisa mudar a sua mentalidade. O exemplo na Bíblia que a gente tem é Israel. Numa só noite eles foram libertos da escravidão. Mas demorou anos e anos para o Egito sair, né, da vida deles, da mentalidade deles. Precisavam passar por muita coisa. Isso nos traz também a questão de o que Deus faz e o que nós fazemos. Muitos cristãos têm esse desafio, né? Deus não faz tudo, né, nessa nova vida? E a gente pode afirmar, Deus já fez tudo, né? Deus já te entregou tudo o que você precisa, Ele já te deu uma nova vida. Ele já fez tudo em Jesus. Ele já transformou o teu coração. Porém, Ele decidiu que a transformação também seja uma parceria, que você faça parte da transformação a partir da sua mente, da sua decisão diária de querer isso. Não apenas de confiar um dia naquilo que Deus fez, mas todos os dias. De decidir viver de acordo com a novidade de vida que você recebeu. Saindo da prisão, né? Saindo do presídio e agora falar, eu quero viver isso. E aí vai acontecer essa transformação que Deus quer fazer de dentro para fora. E tudo que a gente vai ver a partir desses versículos, dessa parte prática, é maravilhoso. É assim que a vida tem que ser, é assim que a vida em comunidade tem que ser, mas parece tão difícil, né? Porém, é impossível para qualquer ser humano que não nasceu de novo, que não tem um novo coração, que não tem o Espírito fazendo essa obra, é impossível viver isso. Se você ler só os capítulos de 12 a 16, você vai desistir, que você vai falar, eu não vou conseguir, já vou parar aqui mesmo. Mas porque nós temos um novo coração, porque nós estamos sendo transformados, é possível viver isso. E muito mais é o que Deus tem para as nossas vidas, é o que Deus quer para todos os seus filhos. É para isso que o Espírito nos capacita para viver essa palavra, para pôr em prática mesmo. Basta querer, confiar e tomar as decisões que a gente vê nesses 2 versículos aqui. A gente vê então que Paulo começa essa parte falando, vamos ler só a primeira parte do primeiro versículo, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Bom, vamos ver só, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Portanto, porque tem um tanto assim na frente, né? Capítulos de 1 a 11. Tudo se baseia naquilo que Paulo se refere aqui, que Deus já fez, né? Essa é a base daquilo que a gente está falando. É uma divisão típica, vocês sabem, né, das cartas de Paulo. Primeiro da teoria, a doutrina e depois a prática, né? Aquilo que a gente deve fazer. Mas não é só porque Paulo gostou daquele jeito, mas muito mais porque é o caráter de Deus, né? É o caráter de Deus, que Ele nunca pede para a gente fazer alguma coisa do nada. Ele sempre vai basear aquilo que Ele pede para a gente pôr em prática naquilo que Ele já fez, que Ele primeiro fez. Nós amamos porque Ele primeiro amou, né? Não podemos fazer nada se Ele não deu uma base primeiro para a gente fazer. E nós não podemos praticar nada na vida cristã se a gente não sabe quem nós somos em Jesus. Se a gente não sabe o que Jesus já fez por nós. E aí a gente precisa, claro, colocar nossa confiança nisso, mas também decidir viver aquilo. E tomar as decisões dia após dia. Ninguém se desvia da noite por dia. É aos poucos. São decisões que a gente toma, omissões, coisas que a gente deixa de fazer e começa a praticar. E o coração de Paulo ardia, né? Não sei se vocês percebem assim o coração de Paulo nessas palavras. Eu rogo-lhes, irmãos, né?
Eu rogo, a gente já viu esse coração em relação só aos judeus, né? Alguns capítulos antes ele falou, se eu pudesse ser amaldiçoado para que os judeus, os meus compatriotas, fossem salvos, eu logo decidiria fazer isso. Me amaldiçoa no lugar deles. E esse coração arde de novo agora, falando basicamente, se eu pudesse abrir a sua cabeça e colocar isso na sua cabeça, eu faria, né? Eu rogo, não é apenas uma exortação, mas implorando, né? Eu imploro. Se eu pudesse pegar você nos ombros e chacoalhar, entenda isso, né? Seria isso. Eu rogo-lhes que façam, que entendam. Esse era o coração de Paulo. Se tem uma coisa que você precisa fazer agora, é essa. Não tem outra coisa mais importante depois que você ouviu tudo aquilo nos outros capítulos. Em primeiro lugar, põe em prática. Não vá embora apenas feliz que eu entendi o Evangelho, agora sou salvo, vou para o céu, né? Deus tem um lugar para mim. Não para aqui, porque agora que começa a vida cristã, né? Antes era teoria, mas agora começa a vida cristã em prática. Então põe em prática, viva a novidade de vida. Deixa o presídio para trás, né? Sai para a tua vida e viva como nova criação que você é em Cristo. Que no final também é o nosso dever, né? A gente cantou Senhor da criação. Se nós somos a criação dele, é o nosso dever viver de acordo com, né, as ordenanças do Criador. E Jesus até disse, vocês se lembram no Sermão do Monte, qual é a casa firmada na rocha, que não vai ser abalada. A gente pensa, eu estou em Jesus. Não, ele fala, quem pratica as palavras que eu falei. Aquele que pratica, aquele que põe em prática, aquele que vive a partir de Romanos 12, ele vai ter a casa firmada na rocha. E em segundo lugar, claro, a gente vai ver o sacrifício em si. Mas só a palavra rogo nos lembra da nossa parceria. Não é algo que Deus vai fazer por você. Senão ele não falaria para você, rogo que vocês façam. É algo que você precisa pôr em prática. É a partir da decisão da sua mente. Envolve a nossa vontade. E a gente olha assim na igreja, né, no mundo inteiro e fala, apesar de tudo que Deus já fez, apesar desse apelo emocional de Paulo, mesmo assim tem tanta gente que vive muito aquém da vida que Jesus trouxe para nós. Porque não põe em prática. Mas em vista de tudo que Jesus fez, pelas misericórdias de Deus. Você pode falar, meu irmão, pela misericórdia, né? Viva a vida cristã. Mas é pelas misericórdias, por tudo que a gente viu lá nos capítulos anteriores. E até de certa forma triste essa divisão dos capítulos, né, que veio muito depois, que não é inspirado pelo Espírito Santo. Mas precisava ali fazer um corte, beleza. Só que a gente perde as últimas palavras do capítulo 11. Claro que as misericórdias incluem toda a misericórdia de Deus em nos salvar, em não nos dar o que a gente merece. Mas, mais especificamente, aqui os últimos versículos aqui de Romanos 11, quando ele falou do plano de Deus para Israel, para o seu povo, que ele não desistiu do povo que abandonou Deus, que rejeitou o Messias, mas ainda tem planos em sua misericórdia para essa nação. No futuro ainda vai se voltar 100% para esse povo e vai salvar o seu povo. Ele até falou, vamos ver só 2 versículos aqui, versículos 33 do capítulo 11, que ele fala, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Ele termina o capítulo falando 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Por essas misericórdias de Deus, eu rogo-lhes. E ele teria feito isso só para o povo acordar e falar, vocês entendem agora? Eu rogo-lhes para fazer o quê? A segunda parte fala,
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Que se ofereçam em sacrifício. O que nós podemos devolver a Deus diante das misericórdias que Ele nos mostrou? Nada. Primeiro, o pensamento devolver já é errado, né? Porque tudo que a gente recebeu é de graça. O que você vai dar para Deus? Nada em troca, porque não existe troca, né? O nosso orgulho quer oferecer uma coisa qualquer para se sentir melhor, para fazer parte. Não, mas você já recebeu tudo sem troca nenhuma, não precisa pensar em devolver. Muitas pessoas têm até isso com amigos, com irmãos, né? Foi convidado na casa de alguém, agora estou devendo uma visita para o irmão. Se o irmão te convidou, de livre e espontânea vontade, você foi abençoado. Tudo bem que você também quer abrir a sua casa, mas não pensa que você está devendo, né? Alguma coisa. Alguém me deu um presente, agora eu tenho que dar um presente também. Parece que faz parte da gente. Mas, pelo amor de Deus, não projeta isso para Deus. Você recebeu de graça por meio da fé. E outra, o que você vai dar para alguém que já tem tudo? Deus é o dono de tudo. Então não tem como devolver. O que resta para a gente fazer? O que podemos dar? Eu gosto, né, de dar alguma coisa para Deus. O que nós temos? O que Ele nos deu, que é o nosso corpo. Aqui fala, ofereçam-se, no original é ofereçam os seus corpos, que claro, incluem a nossa alma e o nosso espírito, mas é esse corpo que Deus nos deu para essa existência aqui nessa terra. Um dia vamos receber um outro corpo, né? Um novo corpo. Um dia não vamos precisar mais desse corpo, graças a Deus, né? Mas hoje a nossa existência está aqui, nesse corpo. Hoje o nosso corpo é o resumo da nossa vida, da nossa existência aqui nessa terra. É isso que nós devemos oferecer. Oferecer ou apresentar me faz lembrar imediatamente de um soldado, né, que se apresenta ali, né, que se enlistou, né, e fala, estou pronto para o serviço. Ou de um jogador, de um atleta que está, né, na linha ali, se apresenta para entrar no jogo. Então é aquela disposição 100% ao Senhor, ao Mestre. E essa questão também que a gente tem que se fazer, né? Essa pergunta, você está disponível 100% para Deus? Mas eu tenho a minha agenda, mas eu tenho os meus horários, mas eu tenho as minhas limitações. Você é aquela pessoa que continua na linha lateral ali e prefere apenas assistir, ou você já entrou 100% no jogo? A gente não vai falar muito isso, mas a gramática aqui fala, você se apresenta uma vez só, né? Claro que a gente toma essa decisão e renova, né, de apresentar o nosso corpo, mas você toma essa decisão uma vez só. Da mesma forma que você tem que falar uma vez na sua vida, eu quero entrar nesse jogo, né? Deus, pode contar comigo, eu estou querendo e me ajuda, né? Mas eu estou disponível para Ti 100%. Eu me apresento. Eu me ofereço como sacrifício. Para os judeus não era nada novo, né? Vocês sabem do sistema sacrificial, fazia parte, né, de toda a vida, vários tipos de animais diferentes, para finalidades diferentes, né? Era para consagração, dedicação, para gratidão, para comunhão, para perdão dos pecados. E você oferecia ali os sacrifícios. Esse sacrifício aqui nos faz até mais lembrar do holocausto, que era um sacrifício totalmente consumido pelo fogo, né? Era queimado totalmente, não sobrava nada. Outros sacrifícios, né? O sacerdote ganhava uma parte, outro comia uma coisa ali, mas o holocausto era uma dedicação completa ao Senhor. E essa é a ideia que a gente deve ter da nossa vida como sacrifício. Mas qual a diferença do Novo Testamento? Você não leva o sacrifício para o sacerdote, você é o sacerdote, né? 1 Pedro fala, nós somos sacerdócio real. E você não leva alguma coisa, você leva a si mesmo, você é o sacrifício.
não para obter alguma coisa, né? Não para obter misericórdia, para, sei lá, obter o perdão dos pecados, mas porque você já obteve misericórdia, porque você já recebeu, é uma resposta daquilo que você já tem. No Antigo Testamento, você também não podia oferecer um animal qualquer, né? Tinha que ser sem defeito, sem mácula, sem ruga. Qual a diferença no Novo Testamento? Você, como sacrifício, já foi feito aceitável diante de Deus. Você já foi justificado, quer dizer, Ele olha para você em Jesus, Ele te vê santo, perfeito e agradável. Essa é a tua posição diante de Deus. Mas você fala, meu corpo está cheio de problema, né? Como que eu vou apresentar esse corpo? Não tem que ser santo? Parece que tem uma discrepância ali. Mas Deus fala, me traz o teu corpo. Mas Deus, você sabe quantos problemas eu tenho tido com esse corpo? Você sabe que no meu corpo ainda está a minha carne, né? Essa parte em mim que não quer fazer o que o Senhor quer. Essa parte em mim que me deixa fraco. Essa parte em mim onde sou tentado. O Senhor quer mesmo esse corpo? E Deus fala, eu quero mesmo. Estou sabendo, né? Senhor, eu quero te oferecer adoração no meu espírito, mas no meu corpo melhor não. Ele fala, traz o teu corpo. Estou ciente, né? Estou sabendo de tudo, mais do que você sabe. Estou ciente de todos os teus problemas com o teu corpo, mas lembra que pelo sangue de Jesus eu já te santifiquei. E pelo meu Espírito estou fazendo uma obra em você e eu estou te santificando. E isso nos lembra de uma grande verdade que a gente não pode esquecer. De que a gente não precisa se arrumar a nossa vida antes de vir para Jesus, né? Isso para alguém que nunca, né, teve um relacionamento com Jesus, mas para nós também. Parece que a gente quer esconder coisas assim como Adão, né? Quando Deus já sabe, Ele fala, apresenta tudo. Eu sou perito em arrumar os problemas. Traz o seu corpo com a sua fraqueza, com as tentações, com os seus problemas, não vai sobrecarregar Jesus. Ele fala, eu tenho a resposta para esse problema que você tem com o seu corpo. Apresenta o seu corpo para mim como sacrifício vivo. Essa é a diferença também, porque no Antigo Testamento todos os animais morriam, né? Mas no Novo Testamento nós continuamos vivos. Continuamos como sacrifício diário, né? Constante ali no altar. Mas pensa comigo, faz um churrasco e você sobe naquela grelha, quanto tempo você aguenta? Uma vez que as chamas vêm, que o fogo vem, você pula fora, na hora. Um sacrifício vivo, né? Um animal vivo, um corpo vivo, não aguenta, vai pular fora. Mas isso nos lembra do fogo das provações que Deus permite na nossa vida, não é? No fogo do altar, as provações que Deus usa para nos santificar e purificar. Assim como Ele fala, o ouro precisa ser refinado. É o processo de purificação. Aumenta o calor, não sei se estão 1000 graus, sei lá. Aí, com o tempo, né, sobem aquelas impurezas no meio do ouro, né, e aí a pessoa vem e retira aquelas impurezas que vêm para a superfície. A gente se assusta, né, quando vem alguma coisa à toa ali, né, na nossa vida. Nossa, tinha isso. Mas talvez porque Deus tem aumentado o fogo um pouco. Mas a questão é quanto tempo a gente aguenta ali no fogo do altar. Muitas vezes, na vida do cristão, ele não quer aguentar. Ele quer pular fora muito antes do tempo. Antes que o Espírito consegue terminar aquela fase, aquela etapa. Só que o que acontece? Deus vai voltar a trabalhar naquela mesma área de novo, de outra forma, né? Até a gente aprender a lição, até a gente realmente entender o que Deus quer fazer através das provações. Então não devemos, né, como a gente muitas vezes faz, relutar, fugir, se rebelar contra aquilo, mas ver até as provações como algo positivo, não negativo. Deus não quer acabar com a tua vida, né? Deus vai continuar sendo fiel.
Veja as provações da sua vida como uma forma como aprovar você, né? Que Ele te vê digno e aprovado e pronto para passar até por essa dificuldade. Porque Deus quer usar essas circunstâncias para tornar o nosso coração, que já é santificado, junto com os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, santos e agradáveis diante dEle. Então a nossa oração deve ser assim: Deus, o que o Senhor quer me mostrar e quer que eu aprenda hoje nessa aprovação? No começo desse ano, tudo que eu estou passando, ninguém merece, né? O que eu estou fazendo com tudo que eu estou passando? Não, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar, quer fazer em mim? Qual lição que eu preciso aprender? Que lá na frente eu vou precisar muito daquilo. Que o Senhor me ajude, que eu não pule fora, né? Não fuja desse momento de crescimento. E esse, ele fala, é o culto racional de vocês, é o serviço racional de vocês. E todo cristão pergunta: como que eu posso servir ao Senhor? E aí logo em primeiro lugar vem a ideia: o que eu faço? O que eu preciso fazer para Deus? E muitos só caem nos afazeres, né? Claro que é importante apresentar o nosso corpo, que Ele use o nosso corpo, que Ele use os nossos talentos, mas em primeiro lugar, põe isso em prática, se apresentar a Deus, né? Em primeiro lugar, põe em prática a viver o teu relacionamento com Deus. Se apresenta a Ele, se coloca à disposição dEle, para gastar tempo com Ele, para estar na sua presença. Eis-me aqui, eu me entrego a Ti. E a partir desse relacionamento, Ele vai te mostrar qual a sua vontade específica, onde Ele quer te usar, de que forma. Esse é o nosso serviço racional, mas também o nosso culto. A gente pergunta: como que eu posso adorar a Deus? Como que eu posso cultuar a Deus? E é ótimo quando a gente se reúne aqui como igreja para adorar a Deus, né? É um momento específico, mas se o nosso culto é apenas uma vez por semana, a gente não apresentou a nossa vida como sacrifício vivo. Se a gente sai daqui e o nosso culto não continua, não apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo. A questão é: e os outros 6 dias? Se você é sacrifício vivo, o culto acontece ali, no seu trabalho, na sua família, na rua. É ali que o culto acontece, a adoração a Deus. É isso que faz sentido e é lógico. Resumindo, ou você vai usar o seu corpo para si mesmo, e aí você vai gastar todo o tempo para preservar o seu corpo, para proteger o seu corpo, para pintar o seu corpo, para bronzear o seu corpo, para paparicar o seu corpo, e no final vai perder tudo. Ou você vai dar para Deus e o seu corpo para Ele usar. E Ele vai usar para levar o seu amor através do seu corpo para esse mundo, para abençoar esse mundo através de você, para curar os feridos, né? Para consolar aqueles de coração quebrantado. Aquelas coisas que Jesus fazia e faria em nosso lugar. Apresentem os seus corpos como sacrifício vivo. E aí precisamos da mentalidade necessária para viver isso. Versículo 2. 2 coisas: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma vez que você apresenta o seu corpo a Deus, tome essa decisão. Tem 2 coisas que você precisa fazer constantemente. E às vezes a gente falha nisso, né? A gente deixa em segundo lugar. Não esquece disso. 2 coisas que têm a ver com a nossa mente, com a nossa decisão. Nosso coração já foi transformado, mas deseja a transformação a partir da sua mente também, que em muitos aspectos ainda continua caracterizada pelo pensamento antigo, mais do que a gente imagina. E a gente precisa que a nossa mente siga o nosso coração e queira a transformação. 2 coisas que a gente precisa fazer sempre. Primeira, não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se esqueça que a gente tem um inimigo.
Um inimigo forte que, felizmente, tem muito mais experiência, né? É mais esperto e já montou, antes da gente chegar nesse mundo, um sistema pronto. Uma estrutura, que funciona muito bem para tentar nos desviar, para tentar deixar a gente debaixo da sua vontade. É o mundo. É o sistema em rebelião contra Deus. Essa é a estrutura que a gente já entra e percebe, tem alguma coisa ali nos puxando. É como um ímã, né? Forte que nos puxa para si mesmo. É o padrão que todo cidadão desse mundo segue. É uma mentalidade, a gente pode até dizer, do coletivo, né? A mentalidade mundana, às vezes é a cultura popular, né? As tendências que a gente vê, as sutilezas que todos concordam, ou são subentendidos, pelo menos de alguma forma. É um trabalho de uma grande pressão mesmo que começa desde o primeiro dia na vida. Uma pressão que a gente sente desde a nossa infância. Uma pressão que ninguém quer ficar fora. Ninguém quer ser a pessoa excluída, ninguém quer ser o estranho. Já começa na sala de aula, continua no trabalho. Em tudo que a gente está envolvido, a gente sente essa pressão. E sem pensar, porque se você desliga a sua mente, né? Sem pensar, a gente se torna camaleão. A gente vai seguir no automático o padrão que é colocado ali para nós. A gente muda conforme o ambiente em que a gente está, assim como o camaleão, né? Muda as cores conforme o ambiente em que está. Pensa só num código de vestimenta, de traje numa empresa. Não precisa nem ter por escrito, mas todo mundo segue. Porque se você é novo funcionário e você entra ali, você percebe o que as pessoas estão vestindo. Ninguém precisa apontar para você. Aqui a gente usa calça, tá? E camisa. Não entra aqui de bermuda. Você percebe, porque se você entra lá, você já vê que todo mundo está naquele estilo. E, no mínimo, você vai receber um olhar torto assim e já fala, nossa, o que eu fiz errado, né? Amanhã já venho de calça, né? Que eu percebo que esse é o padrão aqui, é isso que eu preciso seguir. Ninguém quer chamar a atenção à toa, né? Ninguém quer ser a pessoa estranha ali no meio. E o código do mundo é muito mais do que muitos cristãos pensaram em todas as eras e épocas, que é uma listinha, né? Uma listinha que você não deve fazer. Não fuma, não bebe, não fornica, né? É praticamente isso, siga e você não está no padrão do mundo. Mas fala de uma mentalidade. E essa mentalidade é, o que eu ganho com isso? Né? A mentalidade é, se não tem benefício para mim, estou fora. A mentalidade é promover a si mesmo para ter a sua própria felicidade. Custe o que custar. Esse é o padrão por trás, né, desse sistema. E se isso entra na vida, na mente do cristão, bagunça tudo. Por exemplo, no trabalho. Se o cristão pensa, eu estou aqui no trabalho para suprir as minhas necessidades e da minha família. Ele nunca vai pensar como Deus pode me usar nesse trabalho. Não é só para ganhar muito dinheiro ou apenas suprir as minhas necessidades. Você tem um lugar estratégico que talvez mais nenhum cristão esteja no seu lugar podendo alcançar essas pessoas. E você esquece disso. Se transferir para o culto, a igreja também, o irmão vai falar, eu vou para a igreja para suprir as minhas necessidades. Então tem a mentalidade de consumista. Entra lá, senta, recebe e sai. E se alguma coisa não tiver de agrado, vou trocar de igreja. Né? Porque no final estou aqui para suprir as minhas necessidades. Se não são supridas, a igreja está falhando. E a gente precisa ser forte para não ceder a essa pressão, né? Para não ser sugado por esse imã forte que a gente tem. E é difícil mesmo, é difícil, todos os dias. Se a gente vacilar, né? Se a gente abaixar a guarda, facilmente entra ali uma mentira do diabo e uma outra, e a gente vai, tá bom, não tá tão ruim assim, e a gente vai se amoldar, igualar,
se tornar um camaleão. O que a gente precisa, então, em segundo lugar? Ser transformados pela renovação da nossa mente. A gente precisa uma nova mentalidade, renovação da nossa mente. Onde a gente vai conseguir isso? Na linguagem, né, mais dos dias de hoje, eu diria você seguir mesmo o maior influenciador de todos os tempos, Jesus. O maior influência de todos os tempos é Jesus, porque a nossa opinião, a formação da nossa mente é a partir das informações que a gente recebe. Então é pelos livros, pela sua família também, pela informação que a gente recebe pela TV, pelas mídias sociais, que a gente vai ter uma mentalidade formada. Quanto tempo a gente gasta seguindo outros influenciadores? Quando a gente lembra que Jesus já nos deixou um feed bem grande aqui, né? A sua palavra para ler e reler e meditar. E tem os Reels também, né? Hoje em dia, quantos vídeos tem, né? Mídias a partir da palavra de Deus, né? Sobre a palavra de Deus. Siga esse influenciador e você vai ver como a sua mente vai ser transformada. A gente precisa do que a Bíblia chama da mente de Cristo, de ver a vida como Ele a vê, de enxergar, né, a vida como Deus a intencionou, de ver além das aparências, além do engano desse mundo, para realmente ver o que é real. Porque tem tanta coisa surreal que está sendo oferecido para você, não caia no engano. Mas realmente perceba o que Deus nos ensina. Que a vida que nos satisfaz, o propósito da vida é amar a Deus e servir a Deus. E amar aos outros e servir aos outros. Não você promover a sua causa, mas a causa de Deus. Não você agradar a si mesmo, mas agradar a Deus. E aí está a maior felicidade. É isso que Jesus nos ensina. Então a pergunta é, você está renovando a sua mente? Porque isso cabe a nós. Você vai ao feed, né? Você vai ali ao perfil de Jesus, você vai para a palavra de Deus lendo a palavra diariamente. Você tem o seu estudo pessoal da palavra de Deus. E a gente fala isso para, desculpem a palavra, macaco velho, né? Eu falo para mim mesmo. A gente precisa da exposição da palavra de Deus. A gente precisa meditar na palavra de Deus. Isso não é apenas em segundo plano, um suplemento. Essa é a nossa vida, né? É isso que a gente precisa fazer de fato. E a gente vai ter uma transformação. Se exponha à verdade de Jesus e você vai ser transformado dia após dia. Que a única outra vez que Paulo usa essa palavra em 2 Coríntios 3, versículo 18. Ele fala, e todos nós, e com face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Essa palavra que é metamorfose, né? Você vai ser transformado. Metamorfose é algo que só Deus pode fazer. É como a lagarta que torna em borboleta, não é por esforço próprio. Por mais que ela tente, não se transforma. Mas na medida em que ela se alimenta, a transformação está acontecendo. Já disse o velho livro infantil, A Lagarta com Milão, né? Um livro didático que a gente aprende muita coisa. Come, 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 um dia vai acontecer essa transformação. E 2 Coríntios 3,18 nos falou, enquanto nos contemplamos a glória de Deus, enquanto nós colocamos o foco nele, nós focamos em Jesus, o Espírito dele nos transforma de dentro para fora. Nós precisamos da palavra e do Espírito, e a transformação vai acontecer. E esse é o encorajamento para nós também hoje, esse é o encorajamento para mim, que se dependesse de nós, agora renova sua mente, hein?
para ser transformado. A gente trabalha. Sem o Espírito não dá. A vida cristã é só frustração. Sem o Espírito para te mostrar o que essa passagem quer dizer, conectar com outras passagens e você começa a juntar todas as peças e aplica na sua vida. Sem a transformação sobrenatural, eu já teria desistido faz tempo, que por nós mesmos não dá. Mas graças a Deus, somos transformados pela renovação da nossa mente. Aí que está a parceria. Então essa vida, ele termina assim, de uma entrega de corpo, alma e espírito, de uma decisão de ter a mente renovada. Essa vida vai comprovar qual é a vontade de Deus. Com essa vida você vai dar a Deus a liberdade para fazer o que Ele sempre quis. O que é bom, agradável e perfeito na sua vida. Mas não estou vivendo tudo isso. Também tem provações no meio, Tem a parte da purificação de sendo transformado. Mas você vai ver que tudo que está acontecendo é para o seu bem, para que seja agradável e perfeito. E a palavra nos diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória, de uma glória cada vez maior. Basta a gente crer, confiar nisso e dizer, Senhor, eu quero, eis-me aqui. E Senhor, toma o meu corpo, do jeito que está, me transforma, me purifica, me faz comprovar que a Tua vontade é essa. E onde eu estou fora da Tua vontade, me traz de volta para esse caminho estreito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua obra em cada um de nós. Obrigado pela Tua obra na igreja, Senhor, naqueles que se chamam os Teus, que se chamam pelo Teu nome. Obrigado que a boa obra já começou, Senhor, no momento em que a gente de fato entregou o nosso coração a Ti. Nós fomos transformados, Senhor. Obrigado pelo novo coração. Obrigado, Senhor, pela novidade de vida. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a tomar as decisões certas, Senhor. O nosso dever de viver de acordo com essa novidade de vida. De ter a nossa mente renovada. De ter, Senhor, a nossa mente desafiada, Senhor. De olhar no espelho da Tua palavra e ver o que está fora, Senhor. O que a gente precisa acertar e tomar a decisão. E às vezes a gente não tem nem a força, Senhor, para tomar o primeiro passo, mas nos ajuda a querer fazer a Tua vontade, Senhor. Tu és o querer e o efetuar. Então começa no nosso querer, começa com a nossa vontade, a nos moldar, Senhor, para querer as coisas certas, para que os passos sigam, Senhor, essa decisão. Senhor, que também não sejam apenas resoluções de ano novo que logo passam, mas decisões que a gente toma, Senhor, não só para o ano 2023, mas para o resto da nossa vida. Que nós precisamos ser o povo da palavra, que nós precisamos ser cristãos de verdade, que a sociedade vai ter uma referência, Senhor, vai ter como, Senhor, realmente honrando esse nome, porque tem pessoas que refletem o Teu caráter, que vivem de verdade, Senhor, tudo que engloba a palavra cristão, pequeno Cristo, que não vivem aquém, Senhor, daquilo. Nos faz, Senhor, cristãos de verdade, que praticam a Tua palavra, que vivem Romanos 12-16, que não vivem apenas na teoria, mas na prática, Senhor. Faz aqui, Senhor, uma comunidade que entende isso, que Paulo rogou com tanto vigor e fervor, que entre na nossa cabeça, Senhor, que a gente não seja como o pato, Senhor, que cai a água e logo passa, Senhor, não penetra, mas que a gente tenha o coração aberto para que essa palavra, Senhor, essa água viva possa entrar no nosso coração e possa cair, Senhor, bem fundo no nosso coração, fazendo raízes. Dependemos de Ti e da Tua transformação sobrenatural, porque não basta apenas a gente querer e confiar, mas o fazer vem do Senhor, o resultado vem do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, transforma as nossas vidas por completo. Obrigado, Senhor, que a Tua promessa de levar essa obra
ao término, Senhor, ao fim, vai ser cumprida. Nós confiamos em Ti e Te louvamos como nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém.